Agora há pouco, no começo da tarde, 2 aviões da FAB decolaram para buscar os brasileiros que moram nas regiões mais afetadas pelo coronavírus. Diante do surto mundial da doença, o governo enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei de quarentena para definir como vai ser feito o combate à doença. O projeto deve ser votado ainda hoje pelo Senado. Vamos acompanhar agora a reportagem de Evne Araújo. O Brasil não tem casos confirmados, mas as 13 suspeitas até agora estão sendo monitoradas pelo Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O coronavírus tem como sintomas tosse, febre e dificuldades respiratórias. Médicos da Organização Mundial da Saúde afirmam que há tratamento. O governo encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei que cria regras para o enfrentamento do coronavírus. A legislação é importante para que o país possa trazer com segurança brasileiros que estão em cidades com grande incidência da doença. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e deve ser analisado hoje pelo Senado. Já são mais de 20 mil casos registrados no mundo. 99% deles na China, quase 14 mil em Hubei. A capital da província, Wuhan, tem a maior concentração de brasileiros em território chinês. Eles vão ser trazidos de volta ao país. Nós estamos levando uma equipe médica, né? A equipe ela tem, do ponto de vista clínico, autonomia para fazer a investigação, a anamnese, ela vai solicitar os exames necessários. Obviamente, cada pessoa vai passar por uma avaliação clínica, porque nós estamos falando de um risco social em comparação com um risco individual. Então, as pessoas não são obrigadas a vir para o Brasil, elas estão vindo voluntariamente, e esta é uma conduta clínica do ponto de vista da orientação. Brasileiros em Wuhan gravaram vídeos onde pedem a repatriação o mais rápido possível. Nós, cidadãos brasileiros na cidade de Wuhan, escrevemos-lhes esta carta para solicitar o auxílio do governo brasileiro no retorno ao nosso país. Pleiteamos a repatriação dos cidadãos brasileiros presentes em Wuhan. Respeitamos a decisão do governo do Brasil e entendemos essa decisão do governo do Brasil, e também vamos prestar nosso apoio para trasladar os brasileiros que moram na China. E para repercutir mais o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio a advogada Larissa Galo. Larissa, seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos. Queria que você explicasse, em primeiro lugar, qual é a importância do Brasil aprovar uma lei como essa para garantir o que é a segurança desses brasileiros quando chegarem ao país? Então, Rafaela, mais do que isso, essa aprovação dessa lei não vai garantir só a segurança desses brasileiros que estão sendo repatriados, mas de todos nós. Porque hoje, sem uma legislação que garanta que eles ficarão em quarentena, eles podem trazer o vírus e pode haver a propagação. Tendo essa lei de quarentena, eles vão ficar na base aérea que já está definida, foi definido já que vai ficar em Anápolis, por causa de ser um ponto estratégico, onde eles podem ser transferidos até para o Hospital das Forças Aéreas aqui em Brasília, caso haja necessidade. E havendo esse isolamento, não existe a possibilidade, ou pelo menos é bem reduzida a possibilidade do contágio e de termos uma epidemia também em território nacional. Bom, nós temos vários decretos da década ali de 1940, temos também outras legislações antigas que não versam sobre esse ponto específico da quarentena, da obrigação, por isso que precisamos editar mais uma lei? Exatamente. Nós temos normas que permitiriam que esses brasileiros fossem repatriados, mas nós não temos até então a prerrogativa legal de que eles se mantivessem em quarentena. Hoje, a quarentena, se fosse feita compulsoriamente, uma ação judicial certamente conseguiria derrubar essa quarentena facilmente, por ser considerado cárcere na nossa legislação atual. Então, existe essa necessidade para que seja garantida que essas pessoas vão ser mantidas no isolamento para não ter o contágio do vírus para os demais brasileiros. Quer dizer, a quarentena, nesse caso, ela varia de 14 a 18 dias
E sem essa legislação, as pessoas poderiam sair a qualquer momento. Exatamente. A quarentena hoje ela está estipulada em 14 dias, com margem de segurança até 18, e sem ela as pessoas não seriam obrigadas a se manter esse período dentro da base aérea nacional. Nós citamos agora há pouco a base aérea de Anápolis, né, que já ficou definida ontem após uma reunião com o Ministério da Saúde, Casa Civil, Anvisa, enfim, os atores envolvidos nesse caso. Tudo é feito de acordo com um protocolo muito rigoroso que deve ser seguido, né? A base aérea não foi escolhida por acaso. Foi justamente porque segue medidas de segurança. Exatamente. Além de seguir as medidas de segurança, temos um hospital da Força Aérea aqui em Brasília, com uma proximidade grande, que consegue fazer essa transferência caso seja necessária. E, além do mais, nós temos que, na Constituição Federal, no artigo 5º, a saúde é uma das garantias fundamentais. Então, é papel fundamental do governo zelar pela nossa saúde, e ele seguiu criteriosamente todos os critérios na escolha da base aérea de Anápolis como ponto estratégico para receber esses repatriados. Agora, é obrigação do governo, falando juridicamente, né, buscar esses brasileiros em Wuhan e trazer para cá, ou não é necessariamente uma lei que estipula isso, ou isso está no ordenamento jurídico de alguma forma? Nosso ordenamento jurídico atual não prevê a obrigatoriedade de que o governo vá buscar esses brasileiros que estão fora, mas uma vez que o Brasil os traga, porque é uma questão moral, é o nosso povo que está fora correndo risco de uma epidemia, uma vez que o Brasil busque, o governo tem a obrigação de zelar pela saúde, porque, como eu já falei, tem o artigo 5º da Constituição, e temos também o 196, que diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, sendo o dever do Estado, ao fazer a busca desses brasileiros, ao fazer a repatriação desses brasileiros, o governo tem sim que garantir a segurança tanto deles quanto de nós, demais brasileiros que aqui estamos. Agora, parece que o governo enviou uma proposta ao Congresso, né, sobre justamente a implantação de medidas para o enfrentamento de problemas de saúde pública como esse que acompanhamos do coronavírus. Esse projeto, né, para o futuro garantiria o quê? Recursos para a construção de hospitais, por exemplo, enfim. Esse projeto de lei, que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, é o projeto número 23 de 2020. Ele traz, dentre outras possibilidades, a quarentena, como nós já falamos, que ela é classificada como a restrição de atividades ou separação de pessoas que estejam passíveis de transmissão do vírus. Ela traz a possibilidade de fechamento temporário das fronteiras, caso haja necessidade, seja por via aérea, terrestre ou aquática, com possibilidade de fechamento de aeroportos, portos e rodovias. Existe a possibilidade de solicitação também de bens ou serviços de pessoas físicas ou jurídicas para o enfrentamento do problema. Então, pode ser solicitada uma força, às vezes, de médicos não integrantes do SUS ou da rede da Força Aérea. Pode haver, sim, essa solicitação com indenização, e existe possibilidade também até mesmo de bens particulares serem atingidos para que consigamos passar da melhor forma possível por esse episódio de pandemia que o mundo todo enfrenta hoje. É justamente esse projeto que agora falta ser votado no Senado e que ele é bem amplo, né? Não fala só sobre quarentena. É um enfrentamento muito maior, né? Exatamente. Doutora Larissa, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez. Uma boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos.